Olá, alunos, mais uma aula de História. Nesse terceiro período estamos estudando a História do Amazonas, província do Amazonas, aspectos e sujeitos da História do Amazonas, aspectos e sujeitos do período provincial da História do Amazonas. O Amazonas se tornou província em 5 de setembro de 1850, por isso que 5 de setembro é feriado no Amazonas. Foi quando o Amazonas se tornou independente da província do Grão-Pará. Vamos estudar três sujeitos: o piaçaveiro, o castanheiro e o seringueiro. Piaçaveiro ou piaçabeiro, porque a piaçaba ou piaçava é exatamente esse recurso traído da floresta. Ela é produzida por uma palmeira. A piaçaba não tem só na Amazônia, mas a Amazônia é um dos produtores de piaçaba. E no período provincial foi uma das atividades da economia do período, Então, a atividade da extração da piaçaba está relacionada ao extrativismo, que é exatamente retirar recursos da floresta. Piaçabeiro é quem cortar a piaçaba, é quem cortava esse produto. É um trabalho braçal muito difícil, mata dentro, muitas das vezes tem que trazer nas costas até a canoa ou pequenas embarcações, na época era canoa mesmo, para trazer até os grandes centros como Manaus. Essa atividade foi incentivada no período provincial na história do Amazonas como recursos da economia. Veja, a base da economia nesse período era o extrativismo. Teve outras iniciativas, mas o extrativismo era uma dessas bases. E o piaçabeiro, quem era ele? O próprio caboclo da Amazônia. É claro que com a chegada dos imigrantes, provavelmente muitos imigrantes nordestinos, também se tornaram piaçabeiro. Mas nesse período, a maioria deles era o próprio caboclo, que também vivia de outras alternativas, de recursos das florestas. Piaçabeiro, esse trabalho braçal, trabalho pesado, difícil, condições insalubres, condições muito complicadas. O castanheiro, segundo sujeito, outro trabalho difícil, outro trabalho braçal. A castanha é coletada na floresta, dentro da floresta, em lugares muito difíceis, um período de janeiro a junho, um período chuvoso. Aqui está mostrando na imagem, o castanheiro tinha que coletar, carregado em paneiro nas costas. A castanha está dentro desse ouriço, porque a castanheira, ela produz ouriço e a amêndoa está dentro do ouriço. E a castanha foi uma das drogas do sertão. Então, o castanheiro é esse trabalhador da colheita da castanha. A castanha que foi conhecida como castanha do Pará, porque saía da colônia do Grão-Pará, na colônia Amazônia, que era o Grão-Pará na época. Então, saiu do Grão-Pará, foi uma das drogas do sertão. Depois a castanha se tornou castanha da Amazônia e atualmente é a castanha do Brasil. Quem é o castanheiro? Era o caboclo da Amazônia, em sua maioria. Ele não vivia só desse recurso, porque de janeiro a junho ele ficava trabalhando diretamente com a extração da castanha, mas também extraía outros produtos da floresta, como óleo de copaíba, bril. Também fazia o quê? Pescava, caçava, produzia farinha para sua sobrevivência e de sua família também. Então, um trabalho muito difícil, muito complicado. O terceiro sujeito é o seringueiro. O seringueiro nós vamos estudar quando tivermos uma aula exclusiva sobre o ciclo da borracha. Mas quem é o seringueiro ou os seringueiros? O seringueiro é esse sujeito aqui que extrai o látex, que é a matéria produzida pela seringueira, que é uma planta nativa da Amazônia, que depois, no século XX, vai ser levada para a Malásia, e essa saída da planta daqui e plantada na Malásia, ela vai falir os seringais, porque aqui é uma planta nativa e a borracha produzida na Amazônia era borracha extraída em condições extrativistas. Então veja os seringueiros, vivem da extração do látex, matéria-prima da borracha, das seringueiras, Árvore da floresta, tradicionalmente da floresta amazônica, aquilo que eu já falei anteriormente.
Início da extração do látex para a produção da borracha, a maioria dos seringueiros eram caboclos da Amazônia. Depois vão ser colocados nos seringais, vão ser remanejados por seringais os nordestinos. Né? Muitos vão parar nos seringais. E aí, então, o seringueiro é esse sujeito. Sujeito, trabalho braçal, trabalho de fio, trabalho isolado, trabalho muito explorado. O seringueiro ficou muitas das vezes endividado, como nós vamos ver aqui nessa tela, a vida do seringueiro. A vida do seringueiro é integrada à natureza, ou seja, à floresta, né? Dependendo dela para tudo, de certa forma. E é um modo de vida muito sacrificado. No passado foi muito explorado, ficava constantemente endividado, porque tudo que ele precisava, ele estava ligado diretamente ao seringalista, que é o dono do seringal, que explorava o seringueiro. Né? Explorava de que forma? Que tudo que o seringueiro precisava, como mantimentos, ferramentas, armas, roupas, né, munição, era comprado no barracão do seringalista. E por isso o seringueiro ficava endividado, porque ele produzia a borracha bruta e o preço que ele vendia o seringalista era um preço muito baixo em relação aos produtos que eles compravam do seringalista para sobreviver na floresta. Então ele vivia isolado e muitas das vezes não, era vigiado por jagunços. Muitos não saíam. Tinham os que conseguiam fugir, que eram raros. Nós temos aqui em Manaus até o Museu do Seringueiro, que fica ali no Tarumã. Se alguém tiver a oportunidade de visitar, é uma boa alternativa, né, para você aprender cada vez mais da nossa história. Então, o seringueiro é esse sujeito, e ele faz parte de uma rede, que na ponta ficava ele, como explorado, depois passava o seringalista, aí vinha para as casas aviadoras, que era o empresário da cidade de Manaus ou de Belém, e essas casas aviadoras vendiam, exportavam para a Europa, para os Estados Unidos, até chegar na indústria automobilística. A borracha é matéria-prima que foi incentivada exatamente por conta da Revolução Industrial. Né? O desenvolvimento industrial vai levar exatamente à exploração da borracha. Então, o seringalista, o seringueiro, é o mais explorado. Aí vem o seringalista, o empresário, ou o investidor, ou o empreendedor das casas aviadoras que ficavam em Manaus ou em Belém, e depois exportava para os grandes centros industriais como Europa e Estados Unidos. No curto período de tempo, antes da província e depois da província, a produção saiu de 156 toneladas para 2.673 toneladas de borracha da Amazônia. Então, o seringueiro é esse caboclo explorado, caboclo que ficava vigiado, caboclo que tem uns historiadores que chamam que ficou na condição de semi-escravidão até. Outro aspecto da história do Amazonas, da história provincial, é a imigração nordestina para a Amazônia, que veio cerca de 300 mil no período de 1877 a 1920, nordestinos vieram para a Amazônia. Vieram do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também do Maranhão, que não está citado aqui. E eles foram incentivados, de certa forma, para ocuparem as colônias agrícolas criadas na Amazônia. Mas foram parar onde? Nos seringais amazônicos. Né? O que fazia esses nordestinos sair? As secas, consequentes secas no Nordeste. E a imigração nordestina para o Amazonas. Os nordestinos vieram para o Amazonas nas mesmas circunstâncias, grandes secas, como a de 1877 e 1879. De início, no caso do Amazonas, os retirantes nordestinos vinham para colônias agrícolas, que foram criadas exatamente para, vamos dizer, acomodar esses imigrantes. E esses imigrantes eles eram incentivados pelos governantes das províncias nordestinas, como do Ceará, do Maranhão, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, porque as cidades ficaram abarrotadas de gente
e os governadores buscavam alternativa, e muitos vieram parar na Amazônia. Outros foram para o Sudeste, mas na Amazônia foi uma das alternativas encontradas. Então, de início, eles vinham para as colônias agrícolas. Os nordestinos foram parar nos seringais, aquilo que eu falei anteriormente. Calcula-se que no período provincial, milhares de nordestinos vieram para o Amazonas. Outro aspecto aqui da história provincial do Amazonas, as colônias agrícolas. Sobre as colônias agrícolas, o historiador Arthur Reis, em 1879, ele cita que registro que em 1879 6.000 cearenses chegaram ao Amazonas, chegaram a Manaus. E o governador da província do Amazonas, procurando receber e localizá-los, o que ele criou? Criaram as colônias agrícolas, esses governadores, 2 das quais na redondeza de Manaus. Contudo, essas colônias agrícolas elas entraram em processo de falência. Por exemplo, a colônias agrícolas criada para o café, outra criada para o tabaco, entraram em processo de falências, que está citando que o café em 1830 produzia 6.200 arrobas, passou para 270. O tabaco de 5.643 passou para 2.270. O tabaco é a matéria-prima do cigarro, para quem não sabe. Nossos alunos de hoje que não sabem isso, só para citar um pouco. O cacau, que é um produto extrativista, e outras atividades, outros produtos extrativistas, como o breu, cravo, estopa, piaçava, salsoparrilhas e castanha, até sobreviveram, mas foram perdendo força para a produção da borracha. E qual foi o principal motivo da falência das colônias agrícolas? Foi a fuga da mão de obra para a extração de látex para a produção da borracha. Então, as colônias agrícolas foram criadas como alternativas para a economia, como uma atividade alternativa, e, no entanto, elas entraram em falência. E continuou, de certa forma, paralelamente, a continuidade foi dos produtos extrativistas, como o cacau, que é uma planta nativa da Amazônia, foi criado pelos astecas. O cacau foi descoberto pelos astecas, mas é uma planta nativa da Amazônia. E foi parar na Bahia. A Bahia se tornou o maior produtor de cacau. Mas no período provincial era uma das alternativas que até conseguiu algum destaque, junto com outras alternativas extrativistas, mas perderam para a produção da borracha. Por conta de quê? Que a mão de obra foi parar nos seringais, era o caboclo, que muitos eram piaçabeiro, muitos eram castanheiro, muitos eram extrativistas, muitos eram produtores de cacau, muitos trabalharam nas colônias agrícolas, os nordestinos principalmente, mas foram acabar onde? Nos seringais. Outro aspecto da história do Amazonas é a navegação a vapor. A navegação a vapor na Amazônia foi um tema bastante discutido no século XIX, mas foi implementado na segunda metade desse século. E o principal investidor foi Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, que investiu na indústria, investiu na navegação, investiu no Sudeste, investiu na Amazônia e assim por diante. Foi o principal a navegar no Rio Amazonas, que é a imagem desse motor a vapor, que era movido exatamente por conta de uma caldeira que movimentava o motor. Por isso que é motor a vapor. A navegação a vapor no Rio Amazonas antecedeu o ciclo da borracha, foi bem antes do desenvolvimento da borracha. É claro que com o aumento da produção da borracha, desenvolvimento da produção da borracha, a navegação a vapor no Amazonas vai ser mais incentivada. Mas o que aconteceu antes? Houve o interesse dos países imperialistas que chamaram a atenção sobre a Amazônia, Ficaram de olho na Amazônia aqui, Estados Unidos, Inglaterra, França. E isso fez com que o governo imperial tratasse de tomar medidas para que exatamente viesse ocupar a Amazônia, dar uma alternativa. E aí o governo imperial de Dom Pedro II incentivou exatamente uma das atividades que foi a navegação a vapor, como uma maneira de fazer com que
o norte ou a Amazônia brasileira fosse ocupada, dinamizada com outras atividades, tivesse alternativa, ou seja, aparecesse o governo para dar a sua contribuição para o desenvolvimento da região. Então é isso, ok?